Levanta a mão quem já se sentiu rejeitado. Se você aí nunca se sentiu rejeitado, pode se considerar uma pessoa privilegiada, viu? Será mesmo? Bom, eu tô aqui hoje para contar um pouco da minha história e contar um segredo aí para vocês. Só que diferentemente dos outros segredos que a gente tem, que a gente não quer que ninguém saiba, né, que a gente evita contar, esse eu quero que vocês espalhem para o maior número de pessoas possível, porque de alguma forma eu quero conseguir inspirar vocês. Bom, eu costumava ser muito tímido, mas na verdade não é que eu era tímido, eu tinha sido silenciado. Não sei se deu para reparar, mas eu sou gay, tá? Sou sim gay. E se hoje já não é fácil, imagina então como era ser um jovem, uma criança LGBT nos anos 90, né? Ainda mais no interior de Minas Gerais, porque eu sou de Poços de Caldas, cidade linda, maravilhosa, mas sofri bastante lá, viu? Eu costumava ser uma criança muito expansiva, muito extrovertida. A criança viada, né? Eu atendia todos os clichês da criança viada. Gostava de brincar de casinha, de boneca. Imagina, onde já se viu um menino, nos anos 90, brincando disso? Menino brincava de carrinho, menina brincava de boneca. Menino usava azul, menina usava rosa. Eu acho que quanto a isso não mudou muita coisa de lá pra cá. Mas o que acontece é que eu sofri muito bullying, né? Nessa época. Eu nem sabia direito o que era, não sabia nem que tinha nome tudo aquilo que eu sofri. Fui muito rejeitado, humilhado. E eu lembro que para mim era muito difícil ter que ir para a escola, ter que enfrentar tudo aquilo sozinho, né? Na educação física eu era sempre o último a ser escolhido. Na hora de fazer trabalho em grupo também, era um martírio, assim, eu sempre sobrava. Eu lembro que um dia eu abaixei assim na carteira e eu queria que tudo aquilo sumisse. Foi bem complicado. Imagina então ter que chegar na frente da sala para apresentar um trabalho, né? Ouvindo piadinha, risadinhas. Então por isso que eu falo que estar aqui hoje falando para vocês nessa câmera já é um grande avanço. E aí que eu, que costumava ser aquela criança expansiva, extrovertida, fui me fechando, né? Como eu disse, eu fui sendo silenciado por essas pessoas e pelo ambiente ali escolar. E o pior de tudo também é que o bullying não vinha só dos coleguinhas, né? Ele também vinha muitas vezes de adultos, dos pais dos colegas, que não queriam que eles se envolvessem comigo, que fossem meus amigos, como se eu fosse contaminar eles, né? Daquilo que eu era. Às vezes também até da tia da cantina, dos próprios diretores, porque não se falava em bullying, né? Não existia essa palavra ali naquele vocabulário. Então parece que conforme eu ia crescendo, o bullying ia crescendo junto, né? Então essa época ali de transição da pré-adolescência para a adolescência, eu acho que foi a época mais complicada, porque além do jeito já que eu era, né, mais afeminado, ainda tinha espinha na cara, a voz que ia, voltava, né? Não sabia se ia ficar grave, se ia ficar fina. Também tinha a descoberta da sexualidade, que eu estava começando a entender por que eu era daquele jeito, né? Então é um conjunto de coisas ali que realmente trazem muita rejeição. E encarar a rejeição nessa idade é muito doloroso, porque a gente não tem maturidade, né? A gente não tem nem força direito para conseguir superar tudo isso. Mas eu consegui, apesar dos pensamentos que me assombravam na época, eu sim sobrevivi, e eu lembro que eu decidi não ir na minha formatura de oitava série. Eu acho que eles não me mereciam lá. No ensino médio as coisas foram melhorando um pouco. Ainda assim tinha bullying, não vou negar, ainda era forte. Mas eu acho que eu fui me entendendo melhor como ser humano. Também conheci 4 meninas maravilhosas, que são minhas amigas até hoje, que me ajudaram muito nesse processo. E que gostavam de mim do jeito que eu era, né? E isso foi muito importante mesmo para com a minha autoestima, né, que estava tão abalada ali naquela época. E um dos meus escapes, uma das coisas que me fazia mais feliz era ver desenhos japoneses, os famosos animes, né? E eu gostava muito de desenhar, principalmente as figuras femininas, as mulheres, né? Então aquele cabelo, os olhos bem expressivos, aqueles cílios enormes, as cores. Eu sempre fui muito fascinado pelo universo feminino, sempre foi uma coisa que serviu muito de referência
para mim. E nessa época também eu decidi começar a ir nos eventos de anime em São Paulo e me vestir dos personagens. E ali eu comecei também a conhecer meninos que eram como eu, que tinham os mesmos gostos. E era como se fosse uma terapia para mim estar lá com eles. E foi por isso que eu decidi que eu queria ir morar em São Paulo. E queria também trabalhar com arte. Eu queria ser artista, eu queria me tornar um artista. Então eu prestei vestibular para artes visuais e design gráfico. E optei por fazer design gráfico com medo, né, de não conseguir tanto trabalho na área de artes visuais. Eu que era um menino do interior de Minas Gerais, indo para a cidade grande, então eu senti que eu ia ter mais dificuldade, mas fui com a esperança de me encontrar, né, de conhecer ainda mais pessoas que poderiam sim ser meus amigos, meus companheiros, que poderiam gostar de mim do jeito que eu era, sem me julgar. E realmente foi um pouco assim. Tudo bem que eu estava com certo medo de sofrer rejeição de novo na faculdade, mas foi bem mais tranquilo, com certeza. E também um outro escape nessa minha época da faculdade foi a balada, né, a pista de dança. Eu amava, aliás, até hoje eu gosto muito de sair para dançar, de ouvir músicas, as músicas que eu gosto, né, que também eu não ouvia muito lá onde eu morava. E eu fui conhecendo pessoas que eram realmente como eu, né? Pessoas que tinham empatia por mim. E aí foi ter uma festa fantasia, e essa é a primeira festa fantasia que eu iria. E é meio que unir as coisas que eu gostava, né? Que eu gostava de fantasiar, que eu fazia cosplay dos personagens de anime. Ia ter uma festa disso, né? Então, só que eu pensei com os meus amigos, porque sim, agora eu tinha alguns amigos, como é que a gente vai vestido, né? A gente vai do quê? Vai fantasiado do quê? Aí a gente partiu para casa de uma amiga nossa que ia ajudar a gente com toda essa produção. E chegando lá, só tinha as roupas dela, tudo roupa de mulher. Ela era bem extravagante, assim, então umas roupas de paetê, que já me encheu os olhos, né? Ela tinha algumas perucas também. E aí, quando eu vi aquele par de sapatos de salto alto, meio que veio um déjà vu, assim. Eu lembrei de quando eu era criança, que eu gostava de colocar o sapato da minha tia, que era muito parecido com aquele, assim. E eu gostava de sair pela casa, batendo ele, dançando. E parece que foi um reencontro aquele momento. Foi uma coisa muito doida, assim. E aí a gente decidiu ir nessa festa fantasia montados. Peguei lá, comecei a tentar fazer uma maquiagem, né? Eu acho que até as minhas habilidades já de desenho me ajudaram um pouco com isso. Coloquei a peruca, mas aí na hora que eu fui colocar o sapato, como num passe de mágica, parece que tudo se transformou. E ali nascia Penélope Jean, uma drag queen muito babadeira. E eu lembro que quando eu olhei no espelho foi engraçado, porque parecia que eu tinha me transformado na boneca que eu sempre quis ter. Aquela boneca finalmente tinha saído da caixa, ou melhor, do armário. E eu lembro que naquela noite que a gente saiu, eu dancei de um jeito que eu nunca tinha dançado antes, assim, eu me diverti muito. Porque era como se eu estivesse usando uma armadura que permitia eu fazer coisas assim que eu não fazia quando eu estava desmontado, né? Por vergonha ou por medo de um julgamento ou medo da rejeição. Então foi uma experiência lúdica, incrível. As pessoas começaram a falar, nossa, você fica muito bem assim. E aí eu fui atrás disso. Eu comecei a investir na minha drag, né? Criei essa persona, que não é personagem, é uma persona, que é a Penélope Jean. Inclusive, esses nomes são baseados em referências femininas, né? Penélope, de atriz Penélope Cruz, tem a Penélope charmosa, personagem, e Jean vem também de sobrenomes de atrizes e cantoras que eu gosto muito. Então, a Penélope nada mais é do que a mistura de todas essas minhas referências do universo feminino. E eu também fui descobrindo com o tempo que a drag, como eu havia falado, não é um personagem, é uma persona, né? É como se fosse uma máscara que eu uso para fazer ecoar a minha voz, para eu falar mais alto. Eu acabei que usando tudo que as pessoas me criticavam, me xingavam, faziam bullying comigo, me diminuíam, e elevei isso à máxima potência, né? Então, era o mariquinha, mulherzinha, né? E olha aqui. Tá bom para você? E através da minha drag também eu pude passar a redescobrir talentos que eu tinha que estavam adormecidos, né? Como dançar, como interpretar. E também eu passei a exercer a empatia, porque é como se eu estivesse no corpo de outra pessoa, né? E assim fica mais fácil a gente conseguir
entender sentimentos e emoções do próximo. E foi dessa forma que eu consegui entender e perdoar todas aquelas pessoas que me diminuíram, que me criticaram, que fizeram bullying comigo, porque eu vi que, na verdade, tudo isso era fruto dessa sociedade machista, misógina, homofóbica, que diminui tudo que é feminino, né? Que o feminino é sempre visto como pior, como diminutivo, como frágil, mas, na verdade, o feminino é muito poderoso. A feminilidade é sobre isso, né? Sobre beleza, sobre o coletivo, sobre amor incondicional. E com isso eu também fui redescobrindo o meu eu real, né? Porque eu parei de ter vergonha de ser eu mesmo. Eu passei a ter orgulho de quem eu sou, porque além de tudo, além de representar todos os signos que eu gostava, todo esse universo feminino que sempre me encantou, eu também estava representando uma comunidade que precisa ter essa voz. E graças a toda essa rejeição que eu tinha sofrido, eu passei a correr atrás do reconhecimento. Eu precisava ter a aprovação das pessoas e a minha drag me ajudou nisso, né? Isso me motivou a crescer como artista. Por isso que realmente eu passei a investir mais e cresci de uma forma que hoje eu tenho milhares de seguidores nas minhas redes sociais. Eu apresento um programa na TV a cabo que passa em toda a América Latina. Eu descobri também que através da maquiagem eu podia conseguir parecer com a Lady Gaga. Passei a fazer shows, né, como cover dela e até conheci ela em Las Vegas. Eu jamais imaginei que eu poderia chegar tão longe. E eu te garanto que isso é só o começo. E é por isso que agora eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir para você aí se montar, para você aí fazer drag. Mas estou falando que você necessariamente tem que botar essa perucona aqui, essa maquiagem, esse salto alto. Eu quero que você se monte para que assim você consiga se desmontar, se desconstruir. A RuPaul, a drag mais famosa do mundo, diz que todo mundo nasce pelado e o resto é drag. E não deixa de ser verdade, né? Porque a gente vai se montando conforme a sociedade manda, conforme a sociedade dita, né? Então, o que eu quero te pedir aqui é para você se colocar no lugar do próximo, por um momento que seja. Eu quero que você exerça a sua empatia, porque assim você vai conseguir ter mais consideração, mais compaixão e mais respeito. Você realmente está sendo você mesmo 100% do tempo? Isso é que você está vestindo é o que você gostaria mesmo ou é algo que foi imposto? Por que você está usando essa barba desse tamanho? Por que você usa esse óculos com essa armação dessa cor? Ou essa camiseta estampada? Por que você usa esse uniforme para ir trabalhar? Isso é o que você realmente queria estar vestindo? Ou é algo que foi imposto? O psiquiatra Milton Erickson certa vez disse que o antídoto se encontra no veneno. E isso eu pude realmente sentir na pele. Através da rejeição eu consegui me tornar o artista que eu sempre sonhei. E hoje eu trabalho com isso, me sinto feliz e pleno com a minha drag. Meu nome é Renato Ritt e a Penélope Jean salvou a minha vida. Muito obrigado.